O sofrimento é algo presente na vida de muitas pessoas. Não estamos imunes a passar por situações que nos deixem tristes, mas quando as dores são constantes, por causa das perdas, de doenças, de uma família devastada pelos vícios e das perturbações noturnas que tiram a paz, fica evidente a existência de um mal. Como é que tá a família dela? Toda destruída. E na vida da filha lá, o que você tá fazendo? Depressão, ansiedade. Quando o mal se manifesta no campo espiritual, o resultado pode ser visto na vida de quem não tem a proteção de Deus. Eu cheguei aqui com diversos problemas internos, né? Eu cresci numa família completamente desestruturada. Entre meus 5 e 12 anos, eu sofri abuso sexual de 4 membros da minha família. Eu tinha ódio da minha personalidade, da minha pessoa, porque eu achava que ninguém gostava de mim, que ninguém ia sentir minha falta. Consequentemente, entrei num relacionamento onde eu me descobri muito insegura, tive muito problema com ansiedade. Quando esse relacionamento terminou, eu coloquei dentro de mim que eu não queria ficar com mais nenhum homem. Então, eu comecei a ficar somente com mulheres. E ali foi onde eu quis me mudar toda a minha personalidade, mudar quem eu era, mudei toda a minha aparência física e continuei vivendo essa vida com um vazio muito grande dentro de mim. E eu comecei a trabalhar num lugar que, através de uma colega de trabalho, eu conheci o centro de Umbanda. Aí foi onde eu quis me envolver com esse mundo, porque eu não queria mais saber de Deus. Cheguei a procurar aliviar a ansiedade com calmante, cheguei a fumar cigarro para ver se aliviava um pouco isso, e não parava. Quando a vontade de morrer é latente na mente de uma pessoa, a influência maligna encontra-se no último estágio de destruição. Eu cheguei depressivo, eu cheguei ansioso, né? Eu cheguei destruído, com a família destruída, pensando em morrer. Eu precisava usar maconha para dormir, eu precisava usar maconha para comer, porque eu não sentia fome. Então era como se fosse um remédio, né? Eu já fui viciado em maconha, eu já fui viciado, o que eu era mais viciado era maconha, mas já usei bebida, já fui viciado em álcool, né? Já usei bala, já usei LSD, lança. É por causa desse e de outros problemas que a sessão do descarrego veio para ajudar. Os pensamentos de morte, pensamentos de fracasso, pensamento suicida, em nome do Senhor Jesus, força do inferno, larga essa casa, larga essa família. A oração forte combate as amarrações do mal, trazendo paz e transformação na vida de quem participa. E hoje eu tenho uma vida muito leve. Deus, Ele me deu paz, Ele me deu alegria. Tudo o que eu tinha, assim, pendente, que estava tudo destruído, Deus, Ele foi reconstituindo. Hoje eu tenho um bom relacionamento com meus pais, com a minha família, não tem mais brigas. Hoje em dia tem muito paz na minha vida. Eu fui curado da depressão, da ansiedade, da angústia, do medo de ir para o inferno. Então Deus, Ele me libertou. E o principal foi quando Ele me selou com o Espírito Santo. A oração do descarrego é algo necessário e urgente. Não é uma coisa para a gente temer, porque é para o nosso bem. Então aqui a gente recorre ao único que pode nos dar essa libertação. Venha nesta sexta-feira amarrar o mal que se encontra em sua vida. Às 7 horas, às 10, ao meio-dia, às 15 e às 19 horas. Avenida Mauro Ramos, 1310, Centro de Florianópolis. Nós podemos te ajudar. Olá, que Deus te abençoe, que Deus te ilumine. Está no ar o seu programa Problemas e Soluções. E nós começamos a programação hoje mostrando para você o que Deus faz quando o ser humano se volta para Ele. Não importa o quanto você vem sofrendo ou há quanto tempo, saiba que essas cadeias espirituais que têm lhe aprisionado ao sofrimento, aos vícios, à depressão, a pensamentos suicidas, esse mal vai ser quebrado e arrancado da sua vida. Essas cadeias espirituais serão quebradas se hoje você decidir participar da sessão do descarrego. No dia de hoje, estamos determinando o fim do desgosto. Olha só o que diz o texto sagrado. E ajuntou-se a ele todo o homem que se achava em aperto, e todo homem endividado, e todo homem de espírito desgostoso.
E ele se fez capitão deles, e eram com ele uns 400 homens. Veja que essa palavra se refere a Davi e os homens que se ajuntaram com ele. Pessoas que estavam desgostosas, endividadas, em aperto, mas quando Davi foi elevado a rei, essas pessoas prosperaram com ele. Interessante é a disposição que eles mostraram de buscar em Davi o apoio que precisavam, porque viam que em Davi habitava o Espírito de Deus. Quando o ser humano se volta para Deus, então Deus se volta para o ser humano. Você que está aí sofrendo, você não tem dormido à noite, você tem ouvido vozes, tem visto vultos, a sua vida tem sido um verdadeiro tormento. Você é aquela pessoa que diz assim, olha, eu não tenho paz nem de dia nem de noite. Nem de noite eu consigo dormir em paz, porque o teu sono é um sono que traz pesadelos, é um sono misturado com insônia, você acorda várias vezes durante a noite e aí você fica pensando nos seus problemas. O que eu vou fazer? Como é que eu vou pagar essa conta? O que eu vou fazer com essa situação no meu trabalho? O que eu vou fazer com essa situação no meu casamento? Como é que eu vou ajudar meu familiar que está desesperado, que está precisando de ajuda? E o meu filho? E a minha filha? Quer dizer, é um turbilhão de pensamentos que vem consumindo você. E você chega ao ponto de dizer assim, não sei mais o que fazer. Então agora você está recebendo uma direção do que você tem que fazer. A questão é, você vai fazer ou vai ficar protelando e deixando com que o seu problema simplesmente cresça na sua vida? Durante todo o dia de hoje, os horários estão aparecendo aqui no seu televisor, você tem a oportunidade de trazer essa razão, esse motivo de desgosto que você vem carregando dentro do seu ser e colocá-lo no altar de Deus. Na Avenida Mauro Ramos, 1310 no centro, para você que está aqui em Florianópolis, venha, participe, passe pelo corredor de fogo e poder, especialmente às 7 da noite. Eu tenho certeza que você vai perceber uma mudança. Você já vai sair daqui diferente, você vai sair daqui leve, você vai sair daqui em paz, você vai sair daqui sabendo o que tem que fazer, porque a palavra de Deus vai te dar a direção. E mais, você vai sair daqui com força, com energia, com disposição para lutar e vencer os problemas que você está enfrentando. Atendimento pastoral 1 hora antes de cada reunião, estamos de plantão nessa sexta-feira para ajudar tantos quantos querem ser ajudados. E não só aqui na Mauro Ramos, 1310, no centro de Florianópolis, em nosso templo maior, mas em todas as igrejas universal do Reino de Deus, espalhadas pelo estado de Santa Catarina, pelo Brasil e pelo mundo. Hoje é dia de lutar pela sua libertação. Acesse agora universal.org/localizar e você vai receber aí a oportunidade de ir a uma Universal mais perto de você, ou então, se você está em São Paulo, você pode participar no Templo de Salomão, na Avenida Celso Garcia, número 605, na área central de São Paulo, no Brás. 20 horas com o Bispo Adilson Silva. Dê um passo de fé. Hoje é o dia do fim do desgosto. 3216-6162 está à sua disposição para ligar e pelo WhatsApp 11 35 73 3500. Ligue ou envie sua mensagem de áudio ou texto. Nós estamos prontos e apostos para ajudar você. Vamos a resultados e a gente já volta. Seu nome? Fernanda. E a Vitória? A Vitória é que em outubro do ano passado eu cheguei na Universal, né? E eu já sirvo a Deus há 28 anos, mas a minha vida era fracassada, uma vida desgostosa, sem sabor. E eu não entendia por quê. Então eu recebi um convite, um membro da igreja, e eu resolvi vir. Vencer o preconceito da igreja, né? Que a maioria das pessoas tem, eu também tinha. E eu resolvi vir, e Deus falou comigo desde o primeiro dia que eu vi a igreja. Então, conforme eu fui congregando, eu vi a minha vida mudar completamente, e o Deus da Bíblia realmente existe, né? Minha vida financeira mudou completamente, que era onde eu era mais atacada, e assim, não ia para frente, dívida, um monte de coisa. Eu não era honrada no meu trabalho, e isso me incomodava bastante. E hoje em dia não.
Hoje em dia eu sou honrada no meu trabalho, eu recebo o mesmo salário, mas meu salário prospera muito, é outra vida. Tem valido a pena? Graças a Deus. Vai parar ou vai continuar? Continuar. Amém. Deus te abençoe. Bem forte para o Senhor Jesus. Boa noite. Seu nome? Boa noite, Júlia. E a Vitória? Então, Bispa, a questão é a libertação, né? Eu nasci na igreja, meus pais sempre vieram e eu vinha junto com eles. Então, eu achava que eu não tinha problema, estava tudo certo. Eu já era da igreja, a minha parte estava fazendo. Mas eu vivia totalmente errado. Com 6 anos de idade, eu já me automutilava. 6 anos? 6 anos. Eu me mutilava escondido dos meus pais, porque a aparência, tudo, e ainda assim eu achava que não era um problema, era uma coisa normal. Então, logo de início, novinha, fui diagnosticada com a depressão, comecei a tratamento com psicólogo, tive ansiedade, eu tinha desespero, assim, de quando tinha que começar algo novo, porque eu tinha medo da rejeição, que meu pai, ele queria um filho homem, então desde a barriga já tinha aquela coisa de que eu não ia ser aceita. E era comentários em casa, tudo. Então, a ansiedade, a depressão, tive crise de pânicos. Isso foi dos 6 até os 15 anos, quando eu já tinha desistido mesmo. Já estava pensando em suicídio, já tentava de vez em quando provocar acidentes para que eu viesse morrer, porque eu tinha definido que até 15 anos eu ainda tinha um plano de vida, depois disso eu não tinha mais. Então, a data era certa, eu fiz 15 anos, vou morrer. E eu tentei diversas vezes. Eu tentei me matar atravessando a rua na frente do carro e alguém sempre me segurava. Morava em apartamento, então sempre tentava me jogar na janela, mas sempre tinha alguém olhando, vendo, chamando. Eu até fazia, ai, nossa, ainda bem que você me ajudou, mas eu queria ter caído, eu queria ter morrido naquela época. E isso foi se protelando, até que eu tentei uma vez o suicídio na madrugada. Eu tinha caco de vidro, faca, sempre por perto. E eu tentei, minha mão estava toda cortada, mas o pulso não cortava, de jeito nenhum. E foi onde eu clamei, eu falei, olha, eu escuto tanto na igreja que Deus transforma, que Deus salva, que Deus muda a vida das pessoas e eu não vejo na minha vida. E eu falei, não, mas eu também estou sendo hipócrita, porque eu nunca coloquei em prática. Para mim era não matar, não roubar, não me prostituir, não mentir, estava tudo certo. O resto não prestava, era só essa parte. Os pecados capitais, né, que a gente fala. Então, eu falei, tá, eu vou dar uma chance. Eu já venho na igreja, só tenho que colocar em prática. Comecei a vir, eu não vinha sexta-feira, eu só vinha quarta e domingo. E aí foi onde começou a libertação, realmente. Aí primeiro eu tive que reconhecer que eu precisava de ajuda, que a depressão, a automutilação, a ansiedade, a síndrome do pânico não era normal, era realmente o mal que eu precisava combater. E foi onde a minha vida começou a mudar. Foi 3 meses, bispo. Eu me libertei, batizei nas águas e recebi o Espírito Santo. Foi uma entrega completa. E aí tudo mudou. Não tinha mais vazio, não tinha mais ansiedade, não tinha mais insegurança, desespero, rejeição. Ficou tudo diferente de verdade. Eu comecei a ter planos para minha vida, o que não tinha, né? Até acho incrível quando chega ali perto do aniversário que eu falo, nossa, mais um ano que comprova que Deus mudou a minha vida. Não, já passei dos 15 anos. Então, hoje é tudo novo, tudo diferente. A alegria, a paz é completamente transformado. Valeu a pena aquela oração sincera que você fez naquele dia? Valeu a pena isso. Deus é fiel. Deus é fiel. Amém. Deus te abençoe. Bem forte para o Senhor Jesus. Desgosto é quando a vida perde o sabor. Há quem tenha perdido tudo, e há quem ainda tem tudo, mas perdeu o gosto de viver. Foi assim com os homens que se juntaram ao rei Davi. Endividados e vivendo em profundo desgosto, mas por crerem que Deus estava com Davi, se uniram a ele. E por essa fé, o desgosto teve fim. Hoje, muitos vivem o mesmo desgosto. No casamento, na família, na saúde, nas finanças. É como se tudo estivesse escapando das mãos. Mas a mesma fé que mudou a história dos valentes pode colocar um ponto final nessa situação. Nesta sexta-feira, 29 de agosto, o dia do fim do desgosto,
na continuação das 13 sextas-feiras da amarração do mal. E em todas as igrejas universal do Reino de Deus. Você acompanhou aí pessoas testemunhando do que Deus tem feito. As amarrações estão sendo quebradas e o mal está sendo amarrado. Deus responde à oração daquele que o busca com sinceridade. E você não tem que pagar nada. Quando você chegar hoje, você vai receber, logo na entrada, no hall de entrada, nós vamos dar para você esta que é a corrente que nós estamos fazendo. 13 sextas-feiras da amarração do mal. Você vai escrever aqui, olha, todo o mal que existe na sua vida, ou a principal razão do desgosto. De repente, a razão do seu desgosto é um filho que está nas drogas, é o casamento que está acabando, é o desemprego. São enfermidades que nunca param de existir na sua vida. Desde quando você sofre com enfermidades, talvez há décadas já, e isso traz a você o desgosto. Então você vai escrever aqui a razão do seu desgosto e nós vamos passar no corredor de fogo e poder. E em dado momento da reunião, você vai partir essa corrente ao meio, num ato de fé, simbolizando a quebra dessa maldição. Esse mal vai cessar e você vai ver o resultado na sua vida. Deus tem feito o mesmo que fez no passado, nos dias de hoje. Basta que você creia e busque ajuda. Você é católico? É bem-vindo. Você é espírita? Você é bem-vindo. Você tem religião? Não tem religião? Você é bem-vindo. Independentemente do seu credo religioso. Você está precisando de ajuda? Você quer parar de sofrer? Você quer que essa dor cesse de uma vez por todas? Essa angústia, essa aflição? Então sai daí de onde você está e vem. Vença o trânsito, vença o mau tempo, vença as dificuldades, vença o preconceito, vença o que você tiver que vencer. E venha, as portas estão abertas e você vai receber a ajuda que tanto você precisa e não vai custar absolutamente nada. Avenida Mauro Ramos, 1310 no centro. Hoje é dia de você dar um basta a este mal na sua vida, o dia do fim do desgosto. Tá certo? Atendimento pastoral antes e depois de todas as reuniões, estacionamento é gratuito, creche para as crianças, o que você tem que fazer é chegar. E chegando aqui, o poder de Deus vai se manifestar na sua vida. Como aconteceu na vida da Terezinha. Vamos acompanhar. Eu tive muitos problemas na minha infância, que o meu pai, ele tinha muitos problemas e ele levava nós para o centro. E a gente ia, fui crescendo lá com ele, indo com ele. Eu, da família, a única que mais frequentava era eu, porque eu gostava do trabalho que fazia. Aí casei, continuei buscando os espíritos. Aí eu me envolvi mais. Por quê? Eles falavam que eu tinha que desenvolver. Quanto mais eu fazia trabalho, pior eu ficava. Por quê? Eu ficava mais agressivo ainda. Então, o trabalho, em vez de me ajudar, eles prometiam para mim. Eles falavam que ia ficar bom, inclusive, às vezes, 3 dias ficava bom. Aí a gente já não brigava, mas passava 3 dias, começava tudo de novo. Nada dava certo. Ele estava longe, eu sentia saudade dele. Mas quando chegava perto, a gente não combinava. A gente brigava muito. Quando a gente estava bem, a gente passava, sabe, para as pessoas que nós não tinha problema nenhum. E surgia a inveja. Porque as pessoas não querem ver o outro bem, né? Infelizmente, havia isso. Aí começou a sumir peça de roupa, né?
Tinha vez que tinha roupa que eu lavava, eu sentia falta, sumiu peça íntima, sumiu a blusa minha também. E foi assim que chegou a fazer um ritual na minha porta. Nesse ritual que foi feito na minha porta, teve de tudo. Tinha nome, o meu nome estava lá. Tanto o meu nome como o nome do meu filho. E depois desse trabalho que foi feito na minha porta, a convivência minha com meu esposo foi pior. A gente não deu certo mais. Ele era uma pessoa que uma hora estava de um jeito, outra hora estava de outro. E aí a agressão era constantemente perto dos filhos, né? Aí ele foi embora. Eu tinha vontade de matar as pessoas. Eu sentia gosto de sangue na boca. Eu via aborto. Né? Outras vezes eu via pessoa me chamando, mas não tinha ninguém me chamando. E aí a minha sogra, ela me fez um convite. Porque ela tinha ido na Igreja Universal e tinha recebido uma oração e ela falou que foi muito bom para ela. Aí me fez o convite para me levar. Foi tão maravilhoso porque aquela força, aquela fé que eu tinha nos encostos, eu coloquei em Deus. Que eu vi os testemunhas na minha frente. As pessoas felizes, né? Porque você chega numa situação dessa, com muito ódio, e você vê as pessoas felizes, né? Foi aonde eu me entreguei. Naquele momento eu falei para Deus, se o Senhor existe mesmo, como esse povo está mostrando aí, o Senhor vai me dar força, porque eu não tenho força. Eu saí da igreja sentindo uma leveza, tranquila. Eu acreditava muito o lado mal. Mas quando eu cheguei, ninguém conseguiu fazer o que foi feito comigo. Tirar aquele ódio, sabe? Hoje, o meu relacionamento com meus filhos, com a minha família toda, é muito bom. Hoje eles querem ficar perto de mim. A gente se vê muito bem mesmo. Mudou tudo. Depois que eu recebi o Espírito Santo, a paz que eu tenho, eu transmito para eles. E tudo mudou na minha vida. Hoje eu sou uma pessoa feliz, muito feliz. O que ninguém conseguiu fazer na minha vida, ele conseguiu fazer. Hoje, o que eu busquei lá atrás, na casa dos encostos, lá no cemitério, não me trouxe uma alegria. O que me trouxe uma alegria é o Espírito Santo. Ele me completou. Tudo o que eu precisava, Ele fez na minha vida. Por mais que você tente, por mais força que você coloque, enquanto existir uma força espiritual amarrando sua vida, você não sairá do lugar. Olhe bem para a sua vida. Quantas coisas você já tentou e não conseguiu realizar? Quantos sonhos foram sepultados pelos fracassos? Você não vê, mas é nítido que alguma coisa não está normal. Isso pode ser resultado de uma amarração espiritual. Mas se existem forças do mal que amarram, o poder de Deus liberta de toda a prisão. 13 sextas-feiras da amarração do mal.
para que seus caminhos sejam livres em todas as igrejas universal do Reino de Deus. Faça como a Terezinha. Venha hoje buscar de Deus o fim do desgosto na sua vida. E essas correntes espirituais que estão aprisionando você ao sofrimento, elas serão quebradas. Atendimento pastoral antes e depois de todas as reuniões, e às 19h você vai passar pelo corredor de fogo e poder formado pelos 70 iluminados. Avenida Mauro Ramos, 1310, aqui no centro de Florianópolis e em todos os templos da Universal. Para mais endereço, acesse universal.org/localizar. E neste domingo, 31 de agosto, estaremos realizando o Dia do Amigo como Irmão. Acompanhe. Muitas pessoas passam pela nossa vida. Mas existem aquelas que marcam. Aquelas com quem, nas horas mais difíceis, podemos contar. Quem age assim é mais que um amigo. É um verdadeiro irmão. Para estes, maior que o problema ou a dificuldade é o desejo de ajudar alguém tão querido. E talvez seja justamente agora que alguém esteja precisando de seu apoio. E você tem a oportunidade de oferecer a maior de todas as ajudas. Em todo tempo, amo o amigo, e para a hora da angústia, nasce o irmão. Neste domingo, 31 de agosto, o Dia do Amigo como Irmão. Traga o seu amigo que está passando pela angústia. Às 7, 9h30 e 18h, em todas as igrejas Universal. Para endereços e horários, acesse universal.org/localizar. Às 9h30 da manhã, nós estaremos na grande concentração de fé e milagres. E eu peço que você traga uma garrafinha com água para receber a gota do milagre, a água viva, que vai trazer saúde física, espiritual e emocional para você. É o tratamento espiritual completo que nós realizamos aos domingos na grande concentração de fé e milagres. E se você tem um amigo que está passando pela hora da angústia, convide-a com vídeo, traga com você. E vamos juntos clamar. Atendimento pastoral antes e depois das reuniões, uma oração por essas pessoas e uma palavra que vai dar a você a luz que você precisa para iluminar o seu caminho. Agora é momento de oração, vamos falar com Deus. Quando oramos, rompemos barreiras, anulamos o medo e vencemos qualquer obstáculo. Por isso, juntos vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, eu oro por todos os que estarão conosco hoje, sexta-feira, neste combate contra o desgosto que vem acompanhando a vida dessa pessoa e todos os que virão neste domingo, 31 de agosto, vão encerrar o mês de agosto na Tua presença e vão começar uma nova semana com o Senhor, pois domingo é o primeiro dia da semana, é o dia do Senhor. E será o dia do amigo como irmão. E todos que trouxerem seus amigos, certamente lhes darão uma oportunidade de mudança de vida. É o que nós determinamos pela fé, no nome santo do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Que Deus abençoe a todos, tenha um ótimo dia, nos vemos no nosso próximo programa. Até lá. Tudo o que você procura está aqui. Filmes, séries, novelas, reuniões, palestras, meditações, um universo de conteúdo cristão em um lugar. Acesse univervideo.com e encontre milhares de conteúdos transformadores. Univervídeo, conteúdo que faz bem.